Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje a gente tem alguns assuntos importantes para falar, porque saiu a balança comercial do mês de maio com algumas notícias surpreendentes para a gente tratar aqui com vocês. Também saiu os dados da cesta básica aqui do Brasil também, saiu o IGPDI, então a gente já começa a olhar para a inflação de maio para saber o que pode acontecer. Mas antes de tudo, a gente vai agora fazer o nosso giro de mercado aí com a nossa notícia aqui do dia para tratar aí, porque hoje é dia de payroll, né? Então vai ser divulgado agora nessa manhã, talvez até já tenha sido divulgado o payroll, ainda não sei aqui porque eu estou aqui no computador, então, mas estava para ser divulgado o payroll. E os mercados eles ficaram bastante aí com fé, numa expectativa muito grande, né? Eles ficaram bem temerosos, eles estão adotando uma posição bastante de cautela, né? Então você tem que boa parte aí dos mercados tiveram baixa liquidez e operaram no negativo, né? Então a gente tem principalmente nos Estados Unidos acontecendo esse movimento aí, e obviamente que a Ásia, que é muito ligada aos mercados norte-americanos, também seguiram tal movimentação, né? Então a gente pode ver aqui, por exemplo, que o Nikkei 225 e o COPS, eles fecharam no negativo, mas a gente teve algumas altas e os mercados asiáticos eles começaram mistos, justamente por quê? Porque ao mesmo tempo que você teve o payroll influenciando aí alguns mercados mais ligados ao Ocidente, os mercados mais ligados à China, como por exemplo Xangai Composto, que eu vou colocar aqui agora na minha tela para vocês, eles tiveram até uma certa alta, uma alta não muito expressiva, ainda mais porque a influência aí dessa cautela em relação ao payroll também fez com que a liquidez também se reduzisse, né? Então foi um dia de muito ajuste em todos os mercados asiáticos, né? Então, mesmo os mercados que tiveram essa alta, a alta não foi muito expressiva. Mas o que puxou algumas altas que a gente viu nos mercados asiáticos, principalmente os mais ligados ao Ocidente? Foi justamente dados da balança comercial chinesa que surpreenderam o mercado, foram acima daquilo que estava sendo projetado no mercado e acabou elevando aí o otimismo aí com a economia chinesa para esse ano. Então, a divulgação desses dados fizeram com que, por exemplo, o Xangai Composto, que é um índice muito mais ligado ao que acontece na economia real chinesa, né? Então a gente sabe que o Hang Seng ele é mais ligado a itens tecnológicos e o Xangai Composto é mais ligado à economia interna da China, então ele teve essa elevação. Mas pela forma que você teve a divulgação aí da balança comercial chinesa, surpreendendo tanto assim como surpreendeu aí nesse momento, era para ter uma elevação maior. Só que o que ocorreu é que os mercados estão sendo muito influenciados realmente aí, nessa expectativa da divulgação do payroll. Por que está tendo tanta expectativa em divulgação a esse bendito do payroll, né? O payroll ele é basicamente uma medida para observar aí a taxa de desemprego dos Estados Unidos. A gente já teve o JOLTS, por exemplo, aí, que é uma prévia, mostrando aí que o desemprego deu uma acelerada, né? O que pode fazer com que a taxa de juros dos Estados Unidos caia na reunião de setembro, né? Uma das últimas reuniões do ano, né? E se o payroll corroborar esses dados, aí fica um pouco mais aí plausível que exista uma queda aí na taxa de juros dos Estados Unidos. A taxa de juros atual dos Estados Unidos ela está bem elevada para os padrões históricos. Então você tem, por causa disso, uma redução considerável aí do apetite pelo risco aí dos mercados internacionais. A gente está vendo aqui no Brasil que a bolsa também está caindo bastante, o dólar está subindo muito. Então esse aí é um movimento que está ocorrendo em quase todo o mundo, né? Que é o mundo esperando aí justamente uma queda da taxa de juros dos Estados Unidos para acender um pouco aí a liquidez e também os riscos de mercado, né? Aumentar aí não a aversão, né, mas aumentar o apetite pelo risco dos mercados. Então, basicamente, isso aí que está acontecendo e a Ásia está esperando isso também nessa manhã e por isso que você teve esses mercados tão tímidos assim mesmo com boas notícias aí para a Ásia. Vamos agora aqui para o Brasil, porque a gente teve a divulgação da
Cesta básica, a pesquisa do Diese mostrou a cesta básica, que é um bom termômetro, né? Hoje é um dia que a gente vai falar bastante aí de questões inflacionárias, então a gente tem alguns bons termômetros para conseguir observar aí a inflação que deve ser divulgada na próxima semana. E a cesta básica aí de maio mostrou um aumento em 11 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese, inclusive importante ressaltar que na própria pesquisa ela fala da questão aí do Rio Grande do Sul, né, por causa da dificuldade de se fazer a medição aí em Porto Alegre, devido a tudo que aconteceu. Eles fizeram a medição em Porto Alegre, inclusive somente alguns pontos que eles não conseguiram fazer a medição, justamente porque pontos que estavam fechados devido aos estragos que as enchentes fizeram aí no local. Mas nos demais pontos, mesmo com a pesquisa um pouco prejudicada para a cidade de Porto Alegre, nas demais capitais você teve a pesquisa e a gente vai colocar agora para vocês qual que é o ranking aí das capitais com maior preço da cesta básica. A gente teve altas consideráveis, ó, principalmente Porto Alegre teve uma alta bem grande, agora a gente pode ver, 3,33 nesse mês, e chegou a R$ 801,45 a cesta básica aí de Porto Alegre. São Paulo continua sendo a cesta básica mais cara aí, com 826,85, um aumento de 0,5 quase por cento aí de variação. Florianópolis também teve um bom aumento, 801,03. Rio de Janeiro uma leve queda, inclusive, né, 796,67. Outra queda aí considerável foi a de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte caiu 2,71. A gente tem agora uma cesta básica custando 693,39, né? Então a gente teve boa parte dos bens em alta, né? Se a gente for observar o que puxou esses bens em alta, foi basicamente a mesma coisa que já estava puxando, que são as hortaliças e as leguminosas, né? Então ainda a gente teve durante o mês de maio um tempo bastante quente aí nas regiões, né? A gente está vendo agora só no finalzinho de maio, nesse começo aí de junho, que a gente começou a sentir ondas de frio maiores, né? Então ainda teve perto desses cinturões, perto dessas grandes capitais aí, prejudicada a produção de hortaliças e leguminosas, e é geralmente próximo das capitais onde essas hortaliças e leguminosas são cultivadas, mas a gente vê o aumento de certos itens que são produzidos no Rio Grande do Sul. Entre eles, o destaque, o arroz teve uma alta aí, um arroz que tinha caído bem consideravelmente aí no último mês aí, mas voltou a ter uma alta o arroz. A gente teve aumento da carne. O Rio Grande do Sul é um produtor de carne importante, não é o principal produtor do país, mas tem uma produção de carne importante, né? E também você teve um aumento no preço do trigo, que a gente vê aí refletindo no aumento do pão francês, né? Então a gente vê aí que alguns dos itens aí que estão sendo cultivados no Rio Grande do Sul aí apresentando uma certa alta. A alta até um pouco menor do que estava sendo imaginada, né? Mas a gente já vê alguns reflexos aí da tragédia do Rio Grande do Sul no preço dos alimentos aí. Demorou até um certo tempo para ele aparecer, e até aparecendo de uma maneira um pouco menor do que estava sendo esperada, né? Mas a gente já vê esses reflexos aí acontecendo. Vamos falar agora do IGPDI, né? Que já que a gente já está falando de inflação, é importante a gente falar da inflação, dessa primeira medição que a FGV está soltando aqui no IGPDI. É um dos índices inflacionários que a FGV produz, né? E a gente teve uma alta de 0,87% em maio, né? A gente está falando aí do IGPDI, né? Então a gente não está falando do IGPDI nesse momento, né? Então a gente tem inclusive aí que a alta do IGPDI ela foi muito puxada pelo preço ao produtor, enquanto ao mesmo tempo a gente tem uma alta do preço ao consumidor bem em linha do que estava sendo imaginado, e inclusive com o que estava sendo observado aí da inflação nesse momento, né? A gente montou um gráfico, inclusive, aqui, né? Não sei que horas que o gráfico vai aparecer aí, mas obrigado aí, gente. Então a gente tem justamente para vocês tentarem entender aí como que funcionou essa variação do IGPDI, né? Então a gente tem que o IGPDI aumentou 0,87% aí no mensal, enquanto você tem no acumulado em 12 meses esse 0,88% aí
de alta, né? Então a gente estava inclusive com alta negativa do GPDI no último mês, mas agora a gente já tem então uma primeira alta do GPDI. O que puxou justamente foi o IPA, né, que é o Índice de Preços ao Produtor, né, amplo, e muito por causa de bens aí como gasolina, diesel ao produtor. Então você teve essa alta e a gente está vendo aí que está tendo uma recuperação dos preços aos produtores. A gente teve uma queda muito grande de preços ao produtor aí nos últimos anos, inclusive anos mesmo, né? Porque foram mais de 12 meses aí com valores negativos de preços ao produtor. E agora você começa a ter uma recuperação desses preços ao produtor. O que mais interessa para a gente justamente é o IPC, que é o preço ao consumidor. Então a gente tem no acumulado em 12 meses 3,3%, mais ou menos em linha com o que a gente tem no nosso IPCA, e a gente teve uma alta de 0,53%, né? A gente vê inclusive aí algumas coisas interessantes para a gente debater, como por exemplo a inflação de alimentos, que ela não voltou aos níveis que estavam antes, nos 2, 3 primeiros meses do ano, que você estava próximo a 1. Mas ela sai de um nível de 0,5 para 0,7, a inflação de alimentos aí, que o IPC mediu aí agora nesse mês de maio, né? Então, é importante a gente falar isso porque a gente vê, inclusive, aí alguns reflexos, aí, principalmente o preço do arroz, que estava bem controlado, acabou puxando um pouquinho para cima, aí, justamente por causa da situação do Rio Grande do Sul. E isso aí mostra a importância que a gente tem em relação a ter que fazer realmente essas importações de arroz para conseguir controlar um pouco melhor esse preço do arroz aí, porque mesmo com a entidade falando aí que realmente não tem problemas, mas a gente está vendo aí uns reflexos aí no preço do arroz aí, pelo menos nesse mês. E por final, a gente tem o INCC, que subiu 0,86% aí nesse mês, e a gente já está com uma alta de 4,02. O INCC é o índice da construção civil, né? Então a gente vê inclusive aí que ele teve uma certa alta, então para construir casas ficou um pouco mais caro, e a gente já tem um acumulado 12 meses em 4,02, um pouco acima inclusive que a gente tem de inflação. Então a gente já consegue tirar alguns sinais aí que provavelmente a gente vai ter uma inflação de alimentos um pouco mais apertada nesse mês de maio. Ela tinha desacelerado bem, mas o arroz principalmente e alguns itens ligados, por exemplo, à soja, ao trigo e a carnes pode ter uma certa alta aí nesse mês aí por causa de problemas que aconteceram aí na região do Rio Grande do Sul. Vamos falar agora da balança, agora sim vamos falar da balança comercial, né? Notícia que a gente coloca aqui para vocês, justamente que você teve um superávit de 8,5 bilhões aí em maio, e a gente tem um saldo que está superando inclusive aí o saldo da balança comercial do ano passado, que já tinha sido o recorde, né? Então bem importante aí esse resultado aí da balança comercial. Tomar uma água aqui, a gente espera só um pouquinho. Então, e a gente tem uma característica bem diferente aí do que está acontecendo em maio, porque a gente teve problemas aí na nossa agropecuária, né? A gente teve queda aí, por exemplo, na produção aí de alguns bens produzidos no Rio Grande do Sul. A gente está tendo problemas climáticos, a gente já está avisando aí que a produção do agronegócio esse ano é menor do que a que foi registrada no ano passado, só que a gente teve aí que esses problemas com a agropecuária foram mitigados, ou seja, foram substituídos pela alta considerável que a nossa indústria extrativa teve. O principal item exportado esse mês aí de maio foi justamente barris de petróleo. Então a Petrobras aí conseguiu puxar o nosso saldo da balança comercial aí nesse mês. A gente tem um gráfico, inclusive, para mostrar para vocês aí como que foi esse saldo, né? A gente teve aí que a gente importou um pouco mais do que importou no passado. A gente tem, então, um saldo de importação de 922 bilhões de dólares agora de importação, e a gente exportou mais do que a gente exportou também em valor do que o ano passado. A gente teve uma exportação aí de 138,808 bilhões, desculpa gente, perdão. Isso aí gerou um saldo positivo da nossa balança comercial aí nesse ano, né, de 35,88 bilhões. Então esse é o saldo anual
que a gente tem. Então, durante esse ano a gente já conseguiu isso. Então, os resultados que a gente está tendo esse ano estão acima daqueles que a gente tinha no ano passado. Isso aí é muito importante, justamente por quê? Porque ano passado, devido ao nosso grande saldo que a gente teve aí em relação à nossa produção agrícola, a gente conseguiu um dos melhores saldos aí da série histórica da balança comercial. E a gente está tendo um saldo maior ainda esse ano. Então, se a gente conseguir um saldo maior ainda, a gente vai ter um ponto aí que não estava sendo esperado, né, de melhora aí de um novo acelerador, né, que a gente pode falar assim, que a gente não estava esperando, que é realmente o acelerador, o que é justamente a balança comercial, porque estava se esperando que seria um saldo aí que não conseguiria repetir no passado, mas repetindo e superando pode ser um acelerador importante aí para a economia brasileira. Então é bem importante esses resultados aí da balança comercial que a gente está observando agora. Vamos falar do arroz. Agora o arroz, a polêmica da semana, né? Que a gente teve, essa semana você teve aí membros do Partido Novo aí que gostam bastante do povo, tentando evitar que o governo fizesse o leilão do arroz. Inclusive eles já avisaram que vão tentar cancelar esse leilão, acusando aí o leilão de com alguns traços com corrupção, falando lá que você teve cartas marcadas, que não teve ampla concorrência, aquela coisa de sempre aí para tentar fazer vídeo no TikTok, lucrar na rede e fomentar ainda mais a indústria aí de fake news aí que todo mundo convive aí com ela, né? Mas a realidade é que eles vão tentar fazer isso, mas o governo conseguiu ontem, né? Conseguiu fazer a exportação aí comprar, né, uma boa parcela aí de arroz aí via importação, 230 milhões de toneladas, e agora o governo quer fazer uma nova leilão aí para conseguir mais 36 milhões aí, 1.000 toneladas agora, né? Perdão, né? Foi 230 mil toneladas, milhões não, 1.000 toneladas, então, né? Então a gente, justamente por quê? Porque ainda tem aí o temor, mesmo com as entidades agrícolas falando que tem arroz suficiente, o que está sendo visto é que o preço do arroz está subindo. Então já teve um aumento de 14% após as cheias no Rio Grande do Sul. Isso aí é uma coisa bem natural que aconteça, porque você está tendo um problema de escassez aí de bens. As entidades agrícolas juram de pé juntos que não tem problema aí com a questão do arroz. E se não tiver problema, eu gostaria de saber então por que eles não estão disponibilizando arroz aí para venda nos mercados. Eu sei que a situação logística ainda está bem complicada, mas a gente está vendo aí um aumento do preço do arroz aí na economia brasileira. A gente falou aí de dois dados, inclusive, IGPDI e a cesta básica. Vou tomar uma água, peraí. IGPDI e a cesta básica aí, mostrando aí uma alta no preço do arroz. Então, se você está tendo essa alta do preço do arroz, ela só pode aí significar uma coisa: ou está faltando arroz, ou o arroz não está sendo entregue aí nos seus postos comerciais. Então, a Conab tem que entrar e fazer seu papel. Qual que é o papel que a Conab deve fazer? É ir lá e evitar uma falta de oferta de arroz, que é o principal grão, né, junto com o feijão, consumido na casa do brasileiro. E mesmo que não se utilize completamente esse arroz para venda em mercado, que nem está sendo utilizado, é a mesma coisa que eu falei ontem, vou repetir agora de novo. Esse arroz ele pode ser estocado. A gente mostrou ontem, inclusive, que a gente está zerado nos estoques de arroz. Então, para possíveis emergências futuras, a gente já teria grãos de arroz estocados e prontos para serem utilizados em caso de novos problemas de abastecimento de arroz. A gente precisa fazer com que a Conab volte a ter estoques. E é uma boa oportunidade para a gente conseguir formar estoques nesse momento. Então, mesmo que não se venda tudo, a gente consiga aí formar estoques de arroz aí. Então, 230 mil toneladas, mais 36 mil toneladas, com quase 270 mil toneladas aí, seria importante. Lembrando que a gente mostrou ontem, em 2011, a gente tinha 1 milhão de toneladas. Olha, seria um valor bem pequeno perto do que a gente já teve aí de toneladas de arroz estocada aí para justamente evitar esses problemas de desabastecimento. Então, gente,
que continuem esses leilões de arroz, porque precisa se baixar o preço médio do arroz aí, ou estão se utilizando aí da tragédia para conseguir aumentar o preço do arroz, ou está realmente com problema de logística, ou realmente a produção foi afetada. Uma dessas três possibilidades está ocorrendo, porque a gente viu os dados aí mostrando, aí são dados, não tem como a gente discutir com eles. A gente está vendo aí os dados mostrando aí para a gente justamente o quê? Que o preço do arroz está aumentando, então algo precisa ser feito em relação a isso. Vamos agora para a nossa abertura de mercado, ver o que está acontecendo aí com o nosso querido mercado, vamos ver se o mercado sextou aí. Então está na minha tela já aqui o mercado, né? Vamos ver aí como que ele está. A gente está vendo aí o Ibovespa em queda aí nesse momento aí, justamente ao mesmo ponto que você tem uma alta muito considerável, tanto dos juros futuros do Brasil quanto dos juros futuros nos Estados Unidos. Então são os mercados se movimentando em relação ao payroll que vai ser divulgado aí. Então a gente já vê aí que a Treasury de 10 anos, então os títulos de 10 anos aí dos Estados Unidos aí estão com uma alta de quase 3%. Isso aí está retirando a liquidez do mundo inteiro, tanto que a gente está vendo aí que isso daí está tendo reflexo aqui no Brasil, ó, que a nossos juros futuros, aí, o DI futuro de 2032, também está subindo, está chegando em 11,86, uma alta de 0,6% essa manhã. O dólar está subindo, 0,26%, e o movimento aí que está ocorrendo no mundo inteiro. A gente até está com um movimento um pouco menor do que está ocorrendo no mundo, porque o DXY, que é justamente a medida que vai observar os dólares perante seus pares, está aumentando 0,67, ou seja, está existindo um movimento mundial dessa manhã de saída de dólares dos mercados, de todos os mercados, e esses dólares entrando, voltando para os Estados Unidos na compra das treasuries, e por isso está se elevando consideravelmente o preço dessas treasuries. A gente vê aí, por exemplo, que os mercados norte-americanos acordaram bem temerosos, eles estão andando bem de lado por enquanto, inclusive com leves quedas aí. Então está tendo uma situação de cautela por causa do payroll aí que vai ser divulgado. Então você vê a Nasdaq que está operando com uma leve queda 0,22 agora, e S&P com zerado, né? Então eles realmente estão andando de lado aí nesse momento, né? O que poderia aumentar, o que poderia melhorar a nossa bolsa, mas não está tendo efeito, né? É justamente as commodities. Você vê o petróleo Brent subindo 0,45% nessa manhã, mas ele não conseguindo aí elevar o potencial da nossa bolsa aí, porque o efeito de subida que a Petrobras deve estar tendo agora, nesse momento, não está sendo suficiente para você conseguir fazer com que o Ibovespa suba, ou seja, o Ibovespa. E os mercados mundiais estão aí sofrendo bastante aí, justamente aí com as treasuries, né? Então as treasuries estão pegando a liquidez dos mercados mundiais e tornando cada vez mais esses mercados mundiais aí cada vez mais colocando esses mercados, enxugando aí a liquidez desses mercados mundiais. Então a gente continua basicamente na mesma situação que a gente está aí durante todo esse mês, durante todos esses últimos meses. A apreensão sobre a política monetária norte-americana, definindo o futuro de todos os mercados, influenciando em taxa de câmbio de todos os mercados, influenciando em liquidez de todos os mercados, e fazendo com que você tenha resultados negativos pelas bolsas do mundo inteiro, e o Brasil não seria diferente. Então, é isso que a gente tem durante essa manhã, essa situação que a gente tem aí agora. Vamos falar agora, gente, do grande despertar empreendedor, porque eu vou até pegar o texto aqui, porque vocês sabem aqui o que é, que esse aí vai ser um super evento aí. Agora só faltam 7 dias, gente, já começa na sexta-feira que vem, imperdível, 14, 15 e 16 de junho. Você vai ter, então, lá na Vibra São Paulo, o antigo Credit Card Hall, no final da Marginal, lá da Marginal Pinheiros, ou começo da Marginal Pinheiros, depende de onde você está vindo, mais próximo de Interlagos do que do Cebolão, né?
uma casa enorme, gigante, e durante 3 dias ela vai ser nossa aí, que a gente vai mostrar aí o Despertar Empreendedor, né? Então, a gente tem 90% dos ingressos já foram vendidos, então, se você não pode perder essa oportunidade, aí clica aqui embaixo aí para comprar o seu ingresso, ó. Vai ser um evento inédito, que ao longo de 3 dias você vai ter uma imersão no universo do empreendedorismo, desenvolvimento pessoal através de 3 pilares fundamentais. Conhecimento, mentalidade e ação com os maiores nomes do país. Olha quanta gente importante a gente vai ter, além do nosso Edu, do nosso Rafa, que vocês já conhecem, do Demore também. A gente vai ter, por exemplo, aí, ó, Fernando Haddad, nosso ministro da Fazenda, vai estar lá. A gente vai ter a Fátima Bernardes, Felipe Neto, Renato Freitas. Então, um super time aí para vocês curtirem ainda nesses 6 dias. A gente tem um vídeo, inclusive, aí de uma atração musical que vai tocar lá para vocês aí, chamando vocês aí para esse super evento. Roda aí, gente. Salve, salve. Eu sou o Júnior Del Campo e tô aqui por um motivo muito especial. Convidar vocês para os dias 14, 15 e 16 de junho, onde vai rolar um evento que promete revolucionar o empreendedorismo no Brasil. Trata-se do Despertar Empreendedor 2024. 14, 15 e 16 de junho no Vibra São Paulo, uma das maiores casas de espetáculo do Brasil. Eu estarei lá com a minha banda Supernova para divertir e entreter vocês, enquanto muito conteúdo bacana, diferenciado, vai ser passado. Então é isso. Quem ainda não garantiu o ingresso, acesse despertar2024.com.br. A gente se vê lá. Vibra São Paulo. Atração musical, inclusive, gente. Olha que imperdível isso. Então, não garantiu seu ingresso aí, ó, despertar2024.com.br. Então, garanta já sua vaga, que está acabando, hein? Está acabando e vai ser semana que vem. Corre lá para garantir seu ingresso já, tá bom? Agora vamos deixar aí nosso programa aí. Eu vou sextar, o William De Luca ainda não vai sextar, ele tem que trabalhar. Então, William, trabalha aí, porque você tem o rolê sério agora às 11h30 da manhã, junto com o Google Noblar. Eu volto aí segunda-feira, e a Débora também vai voltar segunda-feira, depois de curtir merecidas férias de uma semana, no Mercado Investimento, às 11 horas da manhã. Tá certo, gente? Então, muito obrigado, um abraço e até a próxima segunda. Olá! Eu sou o Felipe Neto e eu tenho um convite para vocês. Nos dias 14, 15 e 16 de junho vai rolar o Despertar Empreendedor, um evento que promete redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil. E sim, eu vou estar lá e nós vamos nos encontrar. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, os bastidores que me trouxeram até aqui, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual, principalmente esse digital, né? Que construíram a minha história, de que maneira eu comecei pequenininho lá num quarto nos fundos da casa da minha avó e hoje sou um dos sócios da empresa Play 9, uma das maiores empresas audiovisuais do país. Então, eu espero poder contar minha trajetória, responder perguntas, interagir com vocês. Eu tenho certeza que vai ser incrível. O Despertar vai acontecer na Vibra São Paulo, uma das maiores casas de show do Brasil. Então, se você ainda não garantiu o seu ingresso, tá na hora. Entra em despertar2024.com.br e garanta seu ingresso. Então é isso, galera. A gente se vê lá no Despertar. Já tô contando os dias aqui. Não perca. Entra lá no site e garanta seu ingresso. Beijo grande.